Professor Ramon na área para mais uma resolução de exercício. Bora lá, né? Então, Zé Manuel quis saber a largura da estrada. Para isso, utilizou o seguinte esquema. E aí ele coloca pra gente, né, esse esqueminha aí de como Zé conseguiu essa medida. Tudo bem? Então ele fez uma associação entre dois triângulos. E aí, quando nós temos dois triângulos, dois casos importantes a gente pode analisar. Primeiro, o caso de semelhança de triângulos, né? Onde os triângulos não têm mesma medida, porém os seus ângulos internos são iguais, né? E aí, esses ângulos internos sendo iguais, nós podemos dizer que eles são semelhantes, tá? Segundo caso que a gente pode analisar é o caso de congruência. Lembrando que quando nós falamos da congruência entre dois triângulos, eles têm mesma medida de ângulos internos, porém as suas posições são diferentes. E aí, de olhar para esse exercício, a gente já sabe que não é um caso de congruência, né? Vamos verificar se ele é um caso de semelhança, então, né? Para a gente analisar se ele é um caso de semelhança, o que a gente vai fazer? Nós vamos analisar os ângulos internos desse cara, né? Sendo triângulos semelhantes, nós sabemos que as medidas de seus lados serão proporcionais, né? Então, bora lá para a gente trabalhar com esse negócio e vamos ver o que dá para ser feito aí nesse exercício. A gente vai começar analisando os ângulos, né, desse triângulo, desses dois triângulos. Então, eu já posso ver de cara que eu tenho esse ângulo aqui, que é o ângulo reto, e esse ângulo que ele é um ângulo reto também. Bom, então já verificamos o primeiro ângulo e eles são iguais. Nós temos dois ângulos retos. Agora, a gente precisa achar só mais um, né? Mas espera aí, não tem que ser os três iguais? Por que eu preciso achar só mais um? Porque se eu achar mais um, automaticamente o terceiro também será igual. E aí a gente vai olhar para esse cara aqui, ó, para esses dois ângulos, né? Quando a gente olha para esses dois ângulos, eu posso afirmar que eles são iguais. Por que eu posso necessariamente afirmar que eles são iguais? Porque eles são ângulos chamados O, P, V, ou seja, ângulos opostos pelo vértice. E quando nós temos o cruzamento entre duas retas e nós temos ângulos opostos pelo vértice, eu posso afirmar que eles são iguais, né? Então a gente vai chamar esse ângulo de alfa. Ao passo que esse ângulo de alfa, ao passo que esse ângulo aqui também será alfa, né? Então, conseguir provar que dois desses ângulos são iguais, consequentemente, os ângulos que sobram, né, que seria o ângulo A e o ângulo E, eles também serão ângulos iguais, né? Isso é uma prova de que esses nossos triângulos apresentados são triângulos semelhantes, pois possuem ângulos internos iguais. Bom, bora então para o cálculo. Se eles são semelhantes, a razão entre os seus lados são proporcionais, né? Isso é garantido que eles são proporcionais. Bom, mas na hora de montar o exercício, eu preciso tomar um pouquinho de cuidado. Vamos lá então para a montagem desse cara, né? Vamos para a montagem desse exercício. Bom, eu vou olhar aqui, eu vou primeiro começar pelo meu ângulo reto, né? Vamos começar pelo triângulo menor. Então, entre o ângulo reto e beta, eu tenho lá 3 metros, né? Então, vamos chamar de DE. Então, tenho o cateto DE, tá? Esse cateto DE sobre o cateto DB, ele vai ser igual à razão dos mesmos catetos correspondentes para o triângulo maior, que seriam quem? O cateto CA, né, que representa a altura aí, ou seja, a distância entre o ângulo reto e o ângulo beta, e o cateto CB, né? E o cateto CB, que ele tá aqui, ó. Tudo bem? Então, essas razões elas são iguais, porque já provei para vocês que os nossos triângulos são triângulos semelhantes. Tudo bem? Agora é só a gente substituir os valores que a gente tem. Então, eu sei que DE mede 3 metros, né? Ó. E DB mede 4,5 metros. Assim como AC mede X e CB mede 25 metros. Tudo bem? Bom, é uma igualdade entre duas frações. Para a gente resolver isso, regrinha de 3, né? Ó.
Então, multiplico o cruzado. Então, vai ficar lá 4,5 vezes x igual a 3 vezes 25. Tudo bem? Agora, vamos isolar o nosso x, né? Ó, então, eu tenho lá 75 dividido por 4,5. Tudo bem? E agora? Como é que a gente vai fazer essa divisão aí, né? Poxa, eu não lembro como é que faz divisão com vírgula. Então, já vamos aproveitar esse vídeo para relembrar aí como é que você faz esse tipo de divisão, tá? Então, eu tenho lá 75 dividido por 4,5, né? Vou contar a quantidade de casas, e quando eu faço isso, eu descubro que aqui eu tenho uma casa só, né? Que é o 5, veio depois da vírgula. Então, para completar, coloco o zero e coloco também uma vírgula, né? Para igualar a quantidade de casas que tem ali do lado. Fiz isso, então eu já posso eliminar as vírgulas. Então, a minha nova divisão agora vai ser 750 dividido por 45. E daqui para frente, a gente vai fazer o processo normal, né? Ó, 45 não cabe dentro do 7, mas cabe dentro do 75. Cabe pelo menos uma vez ali dentro. Venho aqui, desconto, né? Então vai ficar 45 menos 75, que vai dar 0 e 3. Abaixo esse zero que sobrou, vai dar 300, né? Bom, o 45, vamos ver quantas vezes ele cabe dentro do 300? Eu sei que não é 10, né? Por que pro não é 10? Porque se fosse 10 seria 450. Vamos tentar com 6? Então, quando a gente olha, né, 6 vezes 45, esse valor vai dar 270, vai dar bem próximo do que eu precisava lá, né, ó. Então, desconto aqui, empresto do amigo, né, ó, sobram 3, e aqui dá 0. Para continuar essa divisão, preciso acrescentar um 0 aqui, né, ó. Acrescentei um 0 lá, acrescento uma vírgula aqui, já que não tinha. Vamos continuar então. Posso colocar o 6 novamente. Menos 270 e mais uma vez, empresto do colega, né? Então vai dar 3 e 0. Vou colocar o 0 novamente, só que tem um detalhe aqui. Como eu já coloquei uma vírgula, não preciso colocar outra, colocaria o 6. E não é muito difícil de entender que essa divisão, ela vai ser uma divisão infinita, né? Vai ser uma dízima periódica. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos aproximar esse valor. Então, nós temos aí que a largura da nossa estrada, né? A largura da nossa pista vai ser de aproximadamente 16,7. Por quê? Porque passou do 5, né? Então vai ser de aproximadamente 16,7 metros a largura da nossa pista. Então foi esse o valor que José encontrou, né? Galera, não é um exercício difícil, mas que exige muito de vocês em questão de atenção, né? Lembrando que esse exercício ele tá bem reduzido, bem enxugado. Normalmente ele viria com um monte de informações lá no enunciado que você teria que procurar, né? Lembrando, ele não vai vir escrito que é um exercício de semelhança de triângulos. Tecnicamente você vai ter que olhar, interpretar esse exercício e descobrir isso, né? Então, toda vez que vocês pegarem exercício como este, que tem dois triângulos associados, comecem por analisar os seus ângulos internos, né, para ver se eles não são ou caso de semelhança de triângulos ou caso de congruência de triângulos, beleza? Bom, muito obrigado para quem chegou até aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, porque nós temos aí mais uma série de resoluções que nós vamos postar aqui para ajudar vocês nos seus estudos. Muito obrigado e até a próxima.